Olá, está começando mais um Prodap Talks e o Talks de hoje é sobre mulheres em papéis estratégicos. Sou Lorena Milagres, atuo na área de tecnologia da Prodap e irei conduzir o bate-papo com vocês, essas mulheres incríveis que estão aqui, Priscila, Bruna, Juliana, Júlia e Flávia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa tarde, gente. Sou Priscila, trabalho nas indústrias aí da Prodap. É um prazer estar aqui com vocês. Sinto lisonjeada em representar as mulheres do agro e principalmente das nossas indústrias, né? Que legal, Pri. Gente, obrigada pelo convite, né, e pela iniciativa aí, super importante. Meu nome é Bruna, sou responsável aí pelo time de talentos e cultura da Prodap. Sou mãe de um baby de 7 meses, lindo, Davi. E é isso, vou passar aqui para a Ju. Olá, eu sou a Juliana Leite. Eu sou a coordenadora da equipe de relacionamento e experiência com o cliente, mais conhecida como suporte. E eu me sinto muito feliz de estar aqui junto com todas essas mulheres incríveis, né, para a gente poder bater um papo muito bacana. Oi, pessoal. Eu sou a Júlia Silveira, sou coordenadora de bovinos de leite no sul, sudoeste de Minas. Sou apaixonada por vaca, todo mundo que me conhece um pouquinho sabe o quanto eu amo cuidar de vaca e de pessoas. E, para mim, é uma alegria muito grande hoje, através da Prodap, estar aqui representando as mulheres do leite, as mulheres do agro e falar um pouquinho da nossa trajetória no campo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Flávia Figueiredo. Eu sou consultora da cadeia da carne, né, do corte. Primeiramente, eu fico muito feliz de ser lembrada como um protagonista no campo. E, como a Ju falou, eu também sou apaixonada pelo que eu faço, sou apaixonada pelo impacto que a pecuária traz nas pessoas e as riquezas que trazem para o nosso país. E eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês nesse momento. Muito obrigada, meninas. Temos muito o que conversar, mas antes disso, eu trago para vocês alguns dados dessa relação importante que é do mercado de trabalho e mulher. Em uma pesquisa realizada pelo InfoJobs, 48% das mulheres entrevistadas afirmam já terem enfrentado constrangimento ou preconceito em processos seletivos. 52% delas afirmam que já sofreram assédio no ambiente de trabalho. Em relação à maternidade e trabalho, olha isso, gente, 86% afirmaram que já sofreram ou acreditam que exista preconceito relacionado ao tema. E, por fim, 98% dessas mulheres afirmaram que ter mulheres na liderança ajuda a incentivar outras profissionais. E é por isso que trouxemos essas convidadas lindas aqui hoje, tá? Vamos começar o nosso bate-papo com a Pri. A Pri, que é a nossa coordenadora das nossas indústrias, né, de Santa Luzia e de Barra do Garça, e onde a imensa maioria dos colaboradores ali são homens, né, Pri? Pri, eu queria saber de você, como que você acredita que a sua presença como coordenadora à frente das indústrias é fonte de inspiração para outras meninas que trabalham com você e também para outras mulheres aí que têm o seu convívio diário? Então, Lores, eu acho sim que sou inspiração para outras pessoas, principalmente num ambiente tão masculino quanto é uma fábrica, né? Uma mulher vem se firmando aí na sua profissão, na sua carreira, se destacando no que faz, desde que você tenha respeito por você mesmo e as outras pessoas, né? Como ser humano e pelo seu trabalho, a valorização, ela vem natural, né? Então, seu crescimento também vem natural a partir do momento também que você se dedica, né? Se entrega àquilo. E eu acho que eu sou uma das primeiras mulheres aí da indústria, né? E eu vim floreando aí o caminho para as outras meninas também, né? A nossa forma de olhar as coisas, do cuidado com o próximo, essa delicadeza, sensibilidade nas relações, muda o ambiente, né? Então, eu acho que eu tenho sido fonte de inspiração aí para o meu time, né, para a minha equipe. Hoje a gente acha que está em torno de umas 10 mulheres já na indústria e a gente pretende aumentar, né, Bruna? E, gente, porque para quem não sabe, a Priscila, ela tem 21 anos de Prodap, né? Então, ela viu muita coisa acontecer. Ela participou de uma jornada aí desde o início, desde os primórdios, e está aí conosco. Isso é fonte de muita alegria e de muito orgulho, viu, Pri? Obrigada. Bom, gente, vamos lá. Agora eu quero ouvir um pouquinho da experiência aí de um universo um pouco diferente, né, da Priscila,
que é a nossa amiga Júlia. A Júlia é nossa coordenadora do time do Leite, né, Júlia? E aí, Júlia, eu queria saber, em relação às mulheres, né? Você acha que as mulheres têm mais espaço nesse mercado do agro, ou ainda somos uma minoria? Bom, quando eu olho assim para minha trajetória e de outras colegas, né, que formaram, eu tenho já 14 anos de formada, assim, quando eu penso na minha turma, foram 2 mulheres que formaram, né? E então assim, nós éramos minoria com certeza. Mas hoje eu já acho que assim, mudou demais assim, nas universidades, você vê o número de mulheres que se formam para trabalhar com bovinos, né? Então acho que esse número mudou bastante. E no leite cresce cada vez mais a presença de mulheres atuando nas fazendas de leite. Isso não existe mais tanto assim, um padrão mais masculino. No leite eu acredito que isso esteja bem parecido, Sim. o número de homens e de mulheres. E pegando um gancho, né, na sua resposta, o que você acha que é possível a gente fazer para tornar esse ambiente mais igualitário? Então, Lores, assim, pensando assim, o que poderia fazer para tornar o ambiente mais igualitário, né? Eu não sou uma pessoa que eu acho que a gente precisa de fazer algo para que aconteça. Eu acho que as coisas estão acontecendo genuinamente. Cada vez mais eu vejo assim, em 14 anos, cada vez eu vejo mais mulheres no campo. Então, assim, a presença da mulher no campo, ela está acontecendo. E isso eu acho que a gente não precisa de defender, falar assim, olha, a gente precisa ter mais mulheres, vamos fazer a qualquer custo. Porque aí passa a ser assim, olha, aquela empresa contratou mulheres porque não existia. Não, as mulheres elas têm que ser contratadas pelas competências, não pelo gênero. Então, assim, eu sou muito a favor de contratar por competências. Meu time, hoje tem homens, mas teve uma época que tinha só mulheres no meu time aqui na Prodap, mas não por eu ser mulher, é justamente pela competência delas, e eu acho que isso a gente leva para a vida. Eu tenho um aprendizado grande que eu tive em outra empresa que eu trabalhava, que o meu antigo gestor trabalhava só com mulheres na liderança, porque o desafio era muito alto, o nível de estresse, de entregas muito alto, e ele falava que as mulheres entregavam com maior capacidade. E eu acho que isso é a prova de que assim, a gente não precisa de fazer algo para mudar. Vem mudando a cada dia, a gente tem conseguido o nosso espaço, de todas as mulheres, sem necessidade de mudar o fluxo que já está acontecendo, né? Muito legal, Júlia, concordo com você, viu? Acho que cada vez mais o universo feminino ele vem tomando conta aí de áreas que eram predominantemente, né, masculinas, e acaba que isso aí vai se tornando algo normal, com todo o equilíbrio aí, que eu acho que é o mais importante a gente ter. Bruna, queria saber de você, qual a sua visão aí, enquanto diretora de Talentos e Cultura, para o futuro das mulheres no mercado de trabalho e principalmente na Prodap. Bom, Lores, eu acredito, gente, que, primeiro, né, o mercado de trabalho está cada vez mais inclusivo. Eu acho que a Júlia falou muito bem, né? E a Júlia também falando da história dela, de que acompanhou essa transformação. Eu acho que todas nós, né, estamos acompanhando isso, né? Estamos participando. Eu acredito que nós contribuímos para essa transformação, né? Isso, e eu acredito assim, pensando em mercado de trabalho, gente, para mim não existe mais a gente vestir cara de trabalho, né? Então, isso independente do gênero, né? Então, eu acho que isso é uma transformação super importante do mercado, né? É você poder ser no trabalho, ter um espaço para você ser genuíno, né? Ser quem você realmente é, né? Então, acho que isso é importantíssimo. E cada vez mais a gente está vendo no espaço de trabalho um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Então, falando um pouquinho até da Prodap, que a Lori citou, né? A gente tem práticas aqui que eu acho que só nos ajudam nisso, né? A gente tem aí um horário flexível, temos um trabalho híbrido, temos, pensando nesse equilíbrio, né? A gente tem profissionais, né, na indústria, a Pri aqui representando no campo, que trabalham aqui no escritório, e temos, por exemplo, benefícios diferentes para cada uma, né? A gente tem uma licença maternidade adaptada para cada público, o que eu acho uma coisa incrível, né? A gente tem aqui uma manicure, uma sala de amamentação, lá para a indústria. Não, faz mais sentido a gente ter aqui uma pessoa que cuide da nossa sobrancelha. Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo traduzir ali, né, o que é importante
para cada público, para cada persona, para o dia a dia de trabalho, e trazendo esse equilíbrio. Eu acho que essa é, né, é a tendência, é o que está acontecendo no mercado de trabalho. É uma Prodap para cada jeito de ser e de estar aí de cada área, né, Isso aí. Bruna? Lô, só acrescentando nisso que a Bruna falou, que eu acho, eu vivo isso dentro da Prodap, né? E isso me chamou muita atenção numa frase que você falou, que é sermos genuínos. E para a mulher, gente, no campo, realmente, assim, muitas vezes a gente não poderia ser genuíno. Vamos pensar. E eu vivi essa fase antiga. É claro que a gente tem uma postura, que a gente tem que trabalhar, de estilo de roupa, de conduta. É isso que faz nós conseguimos o espaço que a gente tem. Mas uma coisa que eu vivi na Prodap, que eu achava fantástica, o Prodap em Movimento, que é uma iniciativa fantástica que a Prodap tem, e os meus clientes sabiam que eu estava no Prodap em Movimento. Então, tinha dia que eu falava assim, hoje eu vou chegar às 7h30, porque eu estou na competição e eu preciso correr antes de vir trabalhar. Então, se você passa a compartilhar a sua vida com o seu cliente, isso se torna genuíno e é muito gostoso, se torna muito leve. Muito leve, né? Eu queria até adicionar uma coisa. Júlia, eu acho que só explicando, viu, gente? O Prodap em Movimento foi uma iniciativa super legal para incentivar, né, a questão física, saúde. Então, a gente tinha competições internas super saudáveis, de grupos multidisciplinares. Então, o grupo da Júlia era formado por alguém da indústria, por alguém aqui do Hub, né? Então, olha que legal, trazer aqui uma super integração. E uma coisa que é super legal, gente, que eu acho assim, extraordinário, né? A gente está falando aqui de uma empresa do agronegócio, da pecuária, que é um segmento tradicional, né? E o quanto que a gente está conseguindo aqui fazer diferente. Eu acredito que a gente, enquanto empresa, está conseguindo influenciar o mercado. Então, a Júlia está falando da influência dela no cliente, é isso. A gente está influenciando, né, os clientes, outras empresas, né? Então, acho que isso que é o rico, né? É o que a gente está fazendo de transformação aí, que eu acredito que é o nosso propósito, né, enquanto empresa aí, no mercado. Então, isso é lindo, né? Que bom participar disso. Vamos lá, Fábio. E assim, primeiro eu queria falar que eu fiquei em segundo lugar no Prodap em Movimento. Que realmente faz diferença, já pode fazer o segundo, que eu sou competitiva. E pegando um gancho na fala das duas, é o seguinte, gente, eu concordo muito com essa questão de você poder ser você. A minha trajetória ela é diferente, eu acho que da maioria das pessoas, por ser de uma área que talvez dentro do agro seja uma área muito mais masculina ainda. E dentro da empresa, assim, eu posso hoje ser quem eu sou. E isso faz a diferença pelas pessoas que hoje trabalham comigo, sobre as minhas lideranças, todo mundo me apoia. Então, essa mudança, eu acredito que ela vai acontecer de forma geral, não tem para onde a gente correr. O número maior da população brasileira é feminina, então não tem o que fazer, vai caminhar para esse lado. Mas eu acho que você ter esse apoio acelera essa inclusão. E, Flavinha, eu vou querer te ouvir daqui a pouquinho mais sobre esse assunto, que é uma pauta muito importante para a gente discutir aí no nosso Prodap Talks. Bom, quero falar agora com a Juleide, nossa amiga queridíssima aí do esporte, né, Ju? No início da nossa conversa, Ju, eu falei alguns dados relacionados aí ao mercado de trabalho e principalmente à maternidade, né? Então, eu queria ouvir de você como que você se enxergou como mulher, como profissional após a maternidade. Na verdade, como mulher, me sinto privilegiada, né, por ter essa experiência. E aí, pensando, né, no contexto, aí, no conceito geral, a gente fala muito da mulher associando a fragilidade e, principalmente, nesse momento da maternidade, né? Mas não, é um momento de muita fortaleza, porque é um momento onde você fisicamente precisa ser muito forte, emocionalmente muito forte, e depois você vive algo muito diferente do que você sempre viveu, né? E aí você tem um desafio em casa, né? E você tem também o desafio do retorno. E aí eu estou falando de conciliar, né, tudo aquilo que a maternidade traz, de cuidados específicos. E uma coisa que eu só vivi, né, depois que eu tive filho, assim, e eu comecei a perceber de forma muito, muito direta, as pessoas se preocupam muito. E o filho? Essa mãe, ela quer... O que você vai fazer com o filho, O que você vai fazer com o filho? Nada diferente do que o pai faz, nada diferente do que qualquer pessoa faz. Na verdade, você está vivendo uma transformação que ela, além de te contribuir pessoalmente, de te dar experiências enormes, de te trazer sentimentos assim que são, né, inexplicáveis, ele te traz uma fortaleza
Então, eu enxergo a maternidade, a mãe, né, ali passando por esse momento de transição, e não existe só o momento do pós-parto, existe o momento da maternidade como um todo, porque ela é muito desafiadora, né? Então, eu me percebo hoje com um olhar diferente para o outro, né? E, assim, dando também uma atenção especial, porque, com uma criança, você também, cada gesto, cada olhar, cada primeira fala, você precisa se atentar a muitos detalhes. E isso é muito rico quando você traz para o mercado de trabalho. Quando você traz para dentro de casa, né, isso é muito bacana de você perceber que, inclusive, você está influenciando outras pessoas para que elas possam ali entender que é possível conciliar e é natural conciliar, né? Que faz parte da vida, né, Ju? E assim, é muito importante deixar que a maternidade para o mercado de trabalho, ela tenha o mesmo valor da palavra mãe na vida real, porque mãe, né, mãe doce, mãe ser supremo, dentro de uma empresa, você também traz muitas coisas, né? Traz para a sua equipe, para o seu time, um olhar diferenciado sobre as pessoas. Na gestão de pessoas, é algo que acrescenta muito, né? E você consegue ter uma percepção muito maior. E aí, falando aí de como a gente se sente, né? A gente tem um acolhimento. E é importantíssimo também que a gente seja acolhida. A gente não precisa ser acolhida por fragilidade. A gente precisa ser acolhida porque a gente acolhe o outro, né? Porque todos passam por algo, né? E a gente precisa ali ter essa proximidade. Então, eu sou muito satisfeita por ser a mãe do Lorenzo. E eu acho que dentro de um time, né, eu liderando um time, por exemplo, gestão de pessoas é uma coisa que eu amo fazer. Mas o quanto me contribuiu olhar para as pessoas, né, de uma forma diferente. Porque um filho, você tem um cuidado muito grande, você percebe ali você tem a sensibilidade da mãe, né, em relação a hormônios e tantas coisas que acontecem, e você passa a projetar isso no outro também, não só naquela criança, porque o seu filho ele fala com você por olhar, por um gesto diferente, e a gente vai adivinhando, né? Já numa gestão de pessoas, esses olhares, né, esses movimentos falam muito. E será que a gente está tão atento? Então, essa sensibilidade, para mim, a sensibilidade se aplica à mulher, né, a maternidade dentro do mercado de trabalho nesse sentido de você trazer isso de forma muito positiva. A força, gente, é incrível, porque você também tem uma motivação enorme para trabalhar. E eu não sou uma pessoa que veio, né, de uma formação do agro também. Então, a minha opção de vir para a Prodap, de estar na Prodap, é porque eu enxergo aqui um lugar onde eu me sinto acolhida. Porque depois que eu tive meu filho, eu vi tanta coisa, né, no não dormir, né, no ser difícil adivinhar algumas coisas, né, em alguns momentos o psicológico da gente fica ali na insegurança em termos de criação, que eu pensei, eu posso fazer muitas escolhas. Então, foi uma escolha que eu fiz vir para cá, entendendo que eu poderia ter aqui um acolhimento, e tenho esse acolhimento, né? E meu filho participa muito disso, que eu acho muito engraçado, porque, assim, depois que eu vim para cá, ele tem um orgulho de falar com as pessoas. Como ele não entende, né, muita coisa, ele tem 6 anos, ele fala, a mamãe trabalha com boi e com vaca. Então, ele entende. Muito bom. E ele acha isso muito bacana, né? Ele adora o chapéu, ele adora esse mundo. Então, assim, eu trago para ele também. Eu não estou acrescentando só para mim, enquanto mulher, e para o meu time, fazendo aquilo que eu acredito, né? Porque eu realmente acredito nas pessoas, acredito nesse cuidado com as pessoas. Mas isso veio aflorou de uma forma muito maior e me traz também, hoje, eu tenho 2 reconhecimentos. Eu tenho o reconhecimento do meu marido, que me vê ali como uma mulher muito forte, né? Falando de tempo, é um malabarismo, mas ele é muito gostoso, né? E falando de filho, eu sinto orgulho quando meu filho fala do que eu faço, como eu trabalho, e aí ele fala das rotinas e ele até imita. Então, assim, eu realmente acho que a mulher se fortalece. E tem um detalhe, é uma característica muito grande de mulher, né, gente? Você fala, você pensa em outra coisa, você digita e maqueia ao mesmo tempo, né? Isso aí, exatamente. E com filho você não tem outra opção a não ser dinâmica. Então você traz isso, né, também, que já é natural, se aprimora. Isso. Então eu penso, ótimo. Hoje
eu sou mais completa, sou uma profissional mais completa sendo mãe. Isso aí, Ju, e algo, né? Eu sou mãe também, tenho 2 filhos, Gabriel e Lucas, e eu penso o seguinte, ser mãe profissional, aquela qualidade do tempo é algo que fez muito sentido para mim. Muitas vezes eu não tenho muito tempo para a minha família, para os meus filhos. Mas quando eu estar com seus filhos, quando você fala estou com os filhos, você tem que ter uma qualidade. E é isso que vale, né? Então, acho que, no fundo, toda essa mistura de sentimento, de rotina, de dificuldades, mas também de vitórias, de prazeres, ela se consolida quando você fala assim, eu tenho a qualidade do tempo, né? Bruna, eu quero te fazer uma pergunta. Muito obrigada, viu, Ju, por esse momento muito rico aí. Eu queria, Bruna, saber de você o seguinte, você decidiu ser mãe no auge da sua carreira. Inclusive, gente, Bruna foi promovida a diretora enquanto estava grávida. Então, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Como legal, que foi Loures. esse momento? É, lindo. Eu queria só reforçar uma fala da Ju, que eu acho esse depoimento da Ju, assim, lindo. E como a gente vê a maternidade, né? Como é visto como fragilidade e como que ela conseguiu falar tão bem que é força, né? Então, assim, eu acho que é um depoimento maravilhoso aí pra gente, né, Ju? E falar um pouquinho aí da pergunta da Loures, né? Bom, gente, então... Eu já estava aqui, né, um período na Prodap, né, e eu com o Léo, né, que é meu gestor, a gente já conversava sobre isso, né, sobre carreira, sobre promoção, etc. E eu engravidei, né, estava lá em torno com meus 7 meses e veio aí, né, a notícia, veio essa, né, uma grata surpresa ali esse momento, né? Por quê, né? Gente, hoje em dia não é esperado isso acontecer nesse momento, né? Infelizmente. Eu acredito que daqui a um tempo, né, isso vai ser uma coisa aí mais natural, comum, né? isso. Mas o que acontece, né? Isso aconteceu, né? Eu estava aí há 2 meses, aí, de 2, 3 meses, para tirar minha licença maternidade, né? E a promoção aconteceu, né? E foi muito legal, porque foi algo até anunciado num momento super importante aqui na Prodap, que é o Café com Presida, né? Que é um momento que tá lá o presidente falando sobre resultados, várias coisas, e ele anuncia isso como uma mensagem, né? Uma mensagem para a Prodap, para as mulheres, né? Para os homens e para o mercado. Mais uma vez, né? Aquilo que a gente fala da transformação que a gente tem feito no mercado, né? Então, isso foi uma coisa, eu acho que incrível para a gente enquanto empresa e essa mensagem. Pensando, eu acho que a Loures falou muito bem de alguns dados, né? Que se a gente for pensar, são tristes, né, gente? Porque às vezes a maternidade, ela às vezes parece que é um peso ou é algo negativo quando você está participando de um processo seletivo, quando você pode estar sendo avaliada por uma promoção ou por uma oportunidade, né? Então, é por isso que o depoimento da Ju aqui ele é tão importante, porque eu acho que ele desconstruiu completamente isso, né, Ju? Mostrou que não tem nada disso. E, mais uma vez, voltando àquilo que a Júlia falou, é mérito, simplesmente, né? A questão, agora ela falou assim, gente, as pessoas que eu contrato são homens, são mulheres, é por mérito, é por competência, né? Então, mais uma vez, provando, é por mérito, é por competência, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente para tomar essas decisões aí. E mais, né, gente? Mais uma vez mostrando que a Prodap está à frente aí desse tipo de situação, que é a maternidade, que é algo tão complicado ainda para as mulheres, porque sempre vem aquele medo, o que eu vou fazer com o bebê quando eu voltar para o mercado de trabalho. Correto, Loures. Conta aí, Ju. Eu vou falar só uma frasezinha. É assim, dá medo, sabe? Mas a gente se vira, porque a gente quer muito as duas coisas. Então, não precisa ter medo, porque realmente é possível. E a gente realmente percebe que a gente consegue se organizar melhor do que antes, sabe? Então, isso é importantíssimo. Você já tem uma visão, mas o multi vem numa força, sabe? É incrível isso. Então, acho que também olhar para outras pessoas e mostrar para outras pessoas que é possível. E mais, escolher o lugar certo. Porque isso tem também uma importância enorme. Eu me sinto hoje aqui podendo exercer os 2 papéis com plenitude. Agora, a gente vive isso no mercado como um todo? Todos são assim? Infelizmente, não. Né? Então, eu consigo, na Prodap, né, com tudo e com o apoio do time, o apoio da Prodap como um todo, poder exercer 2 papéis
sem deixar nada em débito. Então, isso para mim é incrível. Inclusive, gente, eu vou sugerir à equipe organizadora depois a gente fazer um Prodap Talk sobre maternidade, que eu acho que vai ser bastante rico e nós vamos ter muita coisa para falar. Muito bom. Diga. Posso só falar uma frase sobre o medo? Claro. Que eu vi ela Júlia. hoje, gente. Claro. E na hora que você falou o medo, me veio ela na mente, que foi uma frase importante, acho, para o que minha equipe está vivendo, e eu vejo outros profissionais passando por isso também. Foi legal que foi um podcast do Bernardinho com o Joel J. Muito legal sobre liderança. E aí, quando o Joel questiona o Bernardinho sobre o medo das Olimpíadas e tudo, ele fala assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas se capacite para isso. Porque o medo ele vai existir todos os dias, mas a gente tem que se capacitar. E aí, quando eu vejo você falar de organização do tempo, igual a Lores falou, e você falando de toda a fortaleza, eu acho que para as mulheres a gente se capacita para tudo que a gente vai fazer na vida. Tudo que a gente vai entregar, a gente se capacita muito. Então, medo a gente tem. A gente nunca tirou isso, mas a gente se capacita muito para estar lá. Medo não é um problema. Não é. Faz parte do processo. Muito bem, muito bem. Meninas, então, agora eu quero conversar um pouquinho com a nossa amiga Flávia. Flávia, a gente sabe que o segmento da carne ainda é mais difícil para as mulheres do agro. Eu queria ouvir de você se você já passou por alguma experiência onde você se sentiu constrangida ou algum tipo de cenário que te deixou diminuída mesmo. Me conte um pouco sobre isso. Então, Laura, eu já mencionei aqui, né, que o setor da carne, do corte, ele ainda tradicionalmente ele é um setor que tem pouca inserção de mulheres, tanto na liderança como na parte operacional. Então, assim, a gente vê pouca mulher trabalhando, tanto em fazenda, ou dando consultoria, ou gerindo fazendas de corte. E sim, com os meus 10 anos de profissão, aí, né, eu já passei por algumas situações de constrangimento e que visivelmente atrelada à questão de ser mulher. De funcionário não querer trabalhar para mim porque eu era mulher, algumas situações dessa forma, assim. Não é fácil, e como eu já falei, e todo mundo aqui também já falou, a questão de ter apoio das pessoas que me lideravam e da companhia, das empresas, de falar assim, não, se a pessoa não quer trabalhar com você, é ela que tem que estar fora do processo, não é uma coisa admitida dentro da empresa. Então, eu reforço que ter pessoas, que ter uma rede de apoio, que ter lideranças, que ter pessoas que acreditem no seu potencial, isso facilita o caminho. Porque ele não é fácil mesmo, assim. Você vai encontrar gente que vai te desacreditar simplesmente pelo fato de você ser mulher. E isso eu acho que traz uma coisa positiva que te faz buscar ser sempre melhor. Eu, pelo menos, sou muito competitiva, né? Então, se uma pessoa fala para mim, você não pode por isso, ou você não dá conta, então, isso aqui é um motorzinho que me faz falar, não, vou correr atrás e vou realizar. Mas existe, ainda existe. E isso já te fez, assim, por algum momento, desistir da carreira, desistir da sua área? Desistir, não. Mas várias vezes eu já arrumei minha mala e falei, vou-me embora desse lugar, que isso aqui não é coisa de ficar. Porém, eu respirava e falava, vou dar esse gosto para essas pessoas? Não vou dar esse gosto para as pessoas. Muito bem. E desfazia minha mala e voltava. Mas agora diminuiu. Assim, eu acho que a maturidade, você entender o processo, você saber como você se porta nessas questões de estresse, até lidar com esse tipo de sentimento internamente, te ajuda muito. Eu acho que é muito mais impactante no começo da carreira. Depois, você se prova por si só. Exatamente. O que você entrega, o seu trabalho já diz muito mais por você. Hoje eu posso dizer que eu sofro bem menos do que eu sofri no início da carreira. Muito bom, Flávia. É isso aí, pessoal. Mulher tem que estar onde ela quiser. Bom, gente, agora eu quero fazer uma pergunta coletiva. Eu quero saber de vocês. Qual conselho vocês dariam para as mulheres que estão ingressando agora no mercado de trabalho? Então, acho que o meu conselho é para qualquer profissional, né? A gente tem que se preparar, seja tecnicamente, habilidades aí pessoais, comportamentais, que exigem de qualquer profissão. E para nós, mulheres, acho que é importante a gente manter a nossa essência, mas nunca esquecer a empatia.
né, se colocar sempre no lugar do próximo, que eu acho que melhora as nossas relações, né? Essa sensibilidade, tanto que a Ju falou, maternal, ela é muito importante para a gente lidar com pessoas, né? Nós que estamos no cargo de liderança, isso é muito importante. A gente saber ouvir, entender a necessidade do próximo, te ajuda muito no dia a dia com seu time. E tendo a oportunidade também, na fala da Ju aí, pegando uma brecha, a gente conseguir escolher, né, o lugar que a gente possa trabalhar. Sei que não é a realidade da maioria das mulheres do nosso Brasil, infelizmente, mas você se identificar com uma empresa que tem os mesmos valores que você é super importante. Então, eu estou aqui há 21 anos, não é por comodismo, né? Pelo contrário, a Prodap é uma empresa que te desafia o tempo inteiro, né? Já atuei em várias áreas dentro da empresa, mas eu me encontro com os meus valores pessoais dentro da Prodap, né? Essa questão genuína de cuidar das pessoas, né? Do próximo, do novo, da transformação. Então, desde que eu comecei, né? Eram poucas as mulheres, né? No início, acho que eram 6 mulheres que trabalhavam com a gente. Essa abertura que vem desde a direção da empresa para o novo, para a transformação, foi dando abertura, espaço para todas nós, né? Então, hoje, a Bruna, né, nos representa aí na direção da empresa também e vem conduzindo um trabalho super importante com a gente, nos ouvindo cada vez mais, né, Bruna? Faz total diferença aí no nosso dia a dia e na nossa carreira, né? Me sinto muito feliz de estar aqui na Prodap. Maravilha, Pri. Muito obrigada. Ai, que legal. Bom, eu acho que falando um pouquinho, né, de dica, eu daria em relação a levantar bandeiras, né? Eu acredito que a gente tem, né, vários assuntos que estão sendo discutidos hoje atualmente, mas é como a gente fazer isso, né? Eu vejo hoje, às vezes, muita cultura do cancelamento, do radicalismo, da rigidez, né? Então, a gente trazer assuntos, como a gente está discutindo aqui hoje, né? Mas com leveza, educando, né? As pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque eu acho que é isso, né? Nós temos ali o poder e a capacidade de transformar o nosso meio ambiente. A gente está fazendo isso aqui, com esse encontro, a gente faz isso no nosso dia a dia. Eu acho que a gente já teve aqui vários exemplos muito importantes, né? Então, é o como, gente. Essa palavra, eu acho que ela é importante para a transformação que nós, enquanto mulheres, estamos aí fazendo no mercado de trabalho, no mundo. Acho que é isso. Uma dica. Eu acho que é importantíssimo que a gente também contribua com outras mulheres, né, para que elas tenham tudo isso que a gente às vezes vai adquirindo com experiências, né, ao longo da carreira e com experiências de vida, que a gente possa realmente contribuir com essas pessoas e trazer a elas essa realidade, né? Eu, como coordenadora do suporte, eu tenho muitas mulheres e tenho muito orgulho e tenho uma grande preocupação em representá-las a todo momento, né? Porque hoje, falando aí de, né, uma especialização em animais de grande porte, quando alguém conversa com alguém de suporte e descobre que ela é veterinária, né, de que ela pode ir para a fazenda, fazer, né, ali, estar ali dando todo esse suporte, é surpreendente, não tem surpresa nenhuma nisso. E isso é muito importante que a gente leve para todas nós. Então, acho que a gente contribui com os outros. E também a gente pode contribuir também com as demais pessoas. Então, assim, escolha um lugar para se trabalhar, que eu acho que o que a Priscila falou é importantíssimo, né? Que a gente estava falando do meu momento aqui, e ela, lá do momento dela, lá também, é que realmente você tenha liberdade e você tenha possibilidade de fazer isso, porque, de verdade, sendo mulher, sendo, né, em qualquer gênero, a gente precisa somar ao outro, principalmente no momento que a gente vive. Então, acho que isso está muito claro. Somar ao outro é importantíssimo. E a gente, como mulher, a gente dá tanta força, a gente tem muita força, mas a gente fica tão mais forte juntas, né? E a gente não exclui. Então, isso é importantíssimo, inclusive falando das bandeiras, né? Então, acho que é o meu conselho. Escolha o lugar certo. Se sinta bem naquele lugar, se sinta representada naquele lugar e veja que você pode fazer a diferença ali. Diferença para o outro também, sabe? E esse para o outro não tem gênero. Para mim é o mais importante. Maravilha, Ju. Nossa, gente, que lindo ouvir. Quando vai passando de um para o outro, assim, vai ficando cada vez mais emocionante falar. E eu fui juntando as falas de vocês e algo que até eu quero trazer 2 dicas, na verdade. Mas eu ia ser a segunda, mas eu vou começar por ela, porque isso que a Ju falou me tocou muito, que é de mudar a vida do outro,
das mulheres no geral. Eu fico, assim, não cabe dentro do coração. Quem sabe que eu sou exagerada, do jeito de falar, de sentimental. Quando eu vejo a sua turma de suporte, as meninas que trabalham com você, outras meninas que estão fazendo veterinária, que estão fazendo zootecnia, agronomia, chegam e falam assim, e aí, Júlia, como que é trabalhar no campo com você e tal? Quando elas têm aquele brilho no olho, gente, pra gente não tem nada mais gratificante. Então, eu acho que, assim, o que é a minha primeira dica? Tenha paixão pelo que você faz. Porque quem está do outro lado sente isso. Então, quando eu vejo o brilho nos olhos daquelas meninas, eu até arrepio, porque assim, é muito gostoso. Eu já quero pensar assim, nossa, ela tem que ir para o campo, ela tem que ir, porque ela vai gostar da rotina de fazenda, igual eu. Nem sei se ela vai gostar de ficar 10, 12 horas mexendo com vaca, mas vamos lá, né? Então, assim, a primeira dica é tenha paixão e entenda o seu why, que eu acho que é uma coisa assim, que eu vivi na minha trajetória, que é o do meu why, do meu porquê, o que me motiva. Eu já tive experiências diferentes, assim, de estar mais na operação, de fábrica. Voltei para a parte de fazenda, que é o meu why, que é o meu porquê, que eu amo estar ali com vaca, com pessoas. Então, assim, ter o seu porquê, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Só que para a gente chegar no nosso porquê, às vezes a gente tem uma trajetória. Eu não comecei sendo nutricionista de vaca. Eu tive uma trajetória para conseguir fazer faculdade, para depois conseguir um emprego. Então, assim, às vezes as pessoas querem estar num cargo, né, não ser. Então, assim, entenda que tem uma trajetória para chegar aí. E a minha segunda dica é a disciplina, gente. Que eu acho que disciplina é tudo na vida. Disciplina em casa, disciplina nas condutas de trabalho. Então, assim, a Flavinha foi um exemplo de disciplina para mim no desafio da Prodap. Ficou em segundo lugar, treinando todo dia. Tá vendo? Então, assim, ó. E por que eu brinco? Às vezes... O pessoal, às vezes, fala assim, a Júlia aperta muito a turma que trabalha com ela, porque eles têm que correr, têm que andar de bicicleta. Não, gente. Outro dia mesmo a gente estava num evento e eu fui embora. E a minha equipe resolveu ir junto, porque no outro dia eles queriam ir no parque 5 horas da manhã correr comigo. Mas não fui eu que pedi. Entendeu? A gente quer ir no parque com você. Então, assim, mas é uma disciplina minha. E eu acho que, assim, como tudo na vida, a disciplina, no começo, ela é dolorosa? Sim. É doloroso, é difícil, dói. Mas depois se torna um hábito prazeroso. Então, assim, para tudo, disciplina de estudo, porque estudo técnico é extremamente necessário. Mas, além do estudo técnico, o Capri falou, autoconhecimento, estudo comportamental. Porque, assim, ó, de nada adianta ser o melhor nutricionista de vaca se você não conseguir lidar bem com as pessoas. Porque o dono da vaca é uma pessoa. E a gente tem que estar bem com ele. Muito bom, muito bom. E você, Flávio, qual que é a sua indicação aí? Qual conselho você daria para essas mulheres? Eu vou fazer um Frankenstein aqui, vou pegar um pedacinho de cada uma e vamos que vamos. Então, eu gostaria de falar assim, que primeiro eu concordo que ter propósito na vida. Então, assim, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo de vida? O que você espera para você quanto pessoa? Então, tendo isso definido, aí você vai galgar o seu trilho, né, profissional. Acreditar sempre na sua verdade. Então, assim, sempre saber que sempre que você estiver fazendo uma coisa bem intencionado, você está certo. A gente vai errar, vai tropeçar, mas sempre que você estiver genuinamente bem intencionado, você está no caminho certo. É buscar pessoas que apoiem a sua verdade, que contribuam com esse crescimento. Então, sou muito feliz de falar que hoje tem várias pessoas que contribuem para isso e eu sei que eu faço diferença também no nicho que eu estou. Tanto nas pessoas, dos clientes que eu atendo, como na minha própria equipe. Eu sei que a minha equipe é uma equipe diferente depois da minha entrada. Então, você vê essas mudanças nas pessoas que você causa, é muito positivo, é motivador. Foco, assim, é redundante falar em se qualificar, tanto tecnicamente como comportalmente, assim, você não se mantém em alta performance se não for dessa forma. Mas é basicamente isso, assim, tem o propósito e tem pessoas. O mundo é feito por pessoas e são elas que vão extrair o melhor de você e te ensinar. Então, procure um ambiente que você consiga ser você, que você consiga entregar o seu melhor. E tenha paciência. E eu falaria uma coisa, gente, um conselho aí, que é coragem. Tem que ter muita coragem, porque a gente não chega em lugar nenhum se a gente não tiver foco, disciplina, força de vontade, esforço, né? Olhar sempre para frente, ter humildade, ter propósito.
e ter muita coragem, porque sem ela a gente não consegue ir adiante. Gente, infelizmente mesmo, nós estamos finalizando o nosso Prodap Talks. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todas vocês, da nossa equipe técnica maravilhosa, que esteve aqui criando esse cenário, esse estúdio maravilhoso. Vocês não têm noção como que está maravilhoso o pão de queijo, o financier, a bebidinha dentro dos copos. Mas é isso. Até a próxima, Prodap Talks. Beijo.